Grande abraço para você que está curtindo aqui, canal do Fábio Fidelix. Bom, atendendo a muitos pedidos aí, tem uma galera falando, pô, você não fala mais de locução de rádio, você não fala mais de narração esportiva, então hoje eu vou falar sobre esse tema que você viu aí na thumbnail, na nossa capinha do vídeo, né, sobre os bordões dos narradores esportivos, se o narrador tem que ter bordão para fazer sucesso, né? Quem não tem bordão não faz sucesso, será que é assim mesmo? Será que não é? Cada um tem seu ponto de vista, eu vou colocar o meu aqui e você pode deixar o seu comentário se você concorda ou não, pode mandar ver a sua opinião. Bom, para isso, eu vou ter que citar alguns narradores importantes do rádio e da televisão. Então vou começar pelo rádio. Osmar Santos, que foi um grande nome do rádio esportivo brasileiro em todos os tempos. Infelizmente teve aquele acidente, né, em 1994, acabou perdendo a possibilidade, né, de narrar, infelizmente. Continua aí, mas não pode mais narrar futebol há tanto tempo assim. O Osmar Santos foi um cara de bordões, né? Um cara que fez muito sucesso e utilizava bordões. Ripa la chulipa, pimba na gorduchinha, xirulirulá, xiruliruli, fogo no boné do guarda, entre outros, né? Então, é um exemplo de um narrador que marcou época, criou, né, os seus bordões e utilizava em praticamente todos os jogos, né? Em vários lances, durante a partida, Osmar Santos usava. Fiore Giliotti, esse já nos deixou. Outro grande nome, né, um estilo um pouco mais antigo, né, o Fiore Giliotti um pouquinho, ele veio um pouco antes do Osmar Santos, e também, né, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, crepúsculo de jogo, balão subindo e descendo, aguenta coração, né? Então, cheio de bordões, outro narrador que fez muito sucesso. Então aí você vê, parece até agora, né, que o bordão realmente é importante. José Silvério, outro grande nome do rádio de São Paulo, do rádio brasileiro. Esse já é um narrador que não tem tantos bordões. Tudo bem, tem algumas características em alguns jogos, algumas frases, mas é um cara que, o José Silvério, e aí já é a minha opinião, né, eu gosto muito mais dos narradores sem bordões, que se preocupam mais em narrar o jogo, né, identificar os jogadores, e o Silvério sempre foi assim. Uma narração muito técnica, né, em cima da bola, às vezes até tinha uma fama, né, o Zé Silvério, de antecipar o gol, né, quase que cantar o gol ali antes do gol acontecer, antes de a bola entrar, ele já estava falando aquele gol, né, famoso do José Silvério. Narrador sem muitos bordões. Tinha algumas frases, como eu disse, características de alguns lances, na descrição do gol, mas não usava isso em todos os jogos. Então acho que um narrador que fez muito sucesso no rádio brasileiro, sem bordões. Então, isso mostra que não é bem assim a coisa. No Rio de Janeiro, a gente vai citar aqui José Carlos Araújo, o garotinho, tinha alguns bordões, sim. Apite comigo, galera, na hora do giro do tempo e do placar. Quando tinha um gol bonito, né, que ele considerava um golaço, era o golão, né? Golão, 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 golão. Uma característica, pode-se dizer que é um bordão. Não sei porque não é utilizado em todos os jogos, né? O bordão, para mim, é aquilo que é utilizado em todas as partidas. O Luiz Penido, outro grande nome do Rio de Janeiro, também tinha os seus... tem, né? Os seus bordões, continua nativa, narrando muito bem aí o Luiz Penido. Aquela coisa do o couro come no maraca, barato bom é do Mengão, barato bom é do Flusão, barato bom é do Fogão, barato bom é do Vascão, né? Quando o time lá, o grandão do Rio, faz o gol. Era do rádio carioca, né? Luiz Penido. Os mais antigos também, Valdir Amaral tinha também os seus bordões. Então, você vê que a grande parte dos narradores utilizam bordões. Na televisão, talvez o rei dos bordões, o Silvio Luiz, né? Com seu olho no lance, pelo amor dos meus filhinhos, pelas babas do profeta, minha Nossa Senhora, balançou esqueleto. E olha, sei lá, acho que mais de 50, 100 bordões o Silvio Luiz criou. E era engraçado, era divertido, o Silvio Luiz fez uma revolução na transmissão esportiva brasileira, porque eram sisudas, né, transmissões sérias, até o Silvio Luiz. Do Silvio Luiz, isso começou a mudar, né, com seus bordões. Acho que, olha, se tem bordões que eu acho interessantes, são do Silvio Luiz. E também vou colocar aqui outro nome importante, o Januário de Oliveira. Januário, com seu tá lá um corpo estendido no chão, né, quando o jogador estava no gramado, machucado, contundido ali. Criou alguns bordões também para jogadores, como era aquele centroavante do Fluminense, artilheiro, que marcava muitos gols, o Super Ézio. Criou esse bordão, mas aí ele utilizava nos jogos do Ézio, né, atacante do Fluminense. Mas não deixa de ser um bordão. Não é aquele bordão que você utiliza em todos os jogos, é um bordão característico, esse do
do Januário de Oliveira, que também era muito interessante. Ótimo narrador, excelente narrador, vozeirão, gostava muito do Januário de Oliveira. Galvão Bueno, temos que citar o Galvão Bueno, que não tinha bordões, ele chegou na Globo transmitindo o jogo como eu acho que deve ser, né? Transmitia o jogo tecnicamente, identificando os jogadores, narrando os gols, com aquela descrição, mas sem bordões. Depois, com o tempo, ele começou a criar os bordões, que, né, trabalhando na Rede Globo, que é um canhão de audiência, acabou caindo no gosto da galera, né, naqueles momentos, não vai que é sua, Tafarel, ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda, entendeu? Todo jogo, né, eu não gosto porque o narrador ele utiliza sempre os mesmos bordões, no caso do Galvão, em todos os jogos, né? Começa a partida, você já sabe que autoriza o árbitro, todo jogo ele vai falar isso. Quando joga com a Argentina vai usar esse bordão, né? Teve umas mudanças no grito de gol do Galvão também, né? Ultimamente aquele que olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, acabou virando também ali um bordão do Galvão Bueno, bem amigos aí de Globo, que é uma frase que outros narradores da Globo utilizavam, mas o Galvão apoderou-se dessa frase, né? Ficou marcada com ele, né? O Bem Amigos aí de Globo, virou até nome de programa, né? O Bem Amigos no Sport TV. Então, preferi o Galvão quando não tinha muitos bordões. Isso é uma questão pessoal, mas cai no gosto da galera. Você vê a molecada na rua gritando, vai que é sua, Tafarel, vai que é sua, Tafarel. Aí, se não é o Tafarel, vai que é sua, Júlio César. Quer dizer, o bordão continua, só muda o nome do goleiro. Então, eu prefiro o narrador que crie, né, alguma coisa, dependendo do lance, dependendo do que acontece, mas que utilize aquilo no jogo, depois não precisa utilizar mais. Mas, né, Luciano do Vale, que para mim é o maior narrador de todos os tempos da TV, é a minha opinião, né, muita gente concorda, outros não. O Luciano não tinha bordões. Ninguém consegue imitar o Luciano do Vale porque não tem bordões, né? Pro imitador é fácil imitar o Galvão, o Silvio Luiz. Só chegar lá, olho no lance, biga, Nossa Senhora, né? Vai que é sua, Tafarel. Já tá imitando o cara. Você fala que é isso, tá imitando o Galvão. Agora o Luciano, quem que imitava? Porque não tem, né? O Luciano do Vale não tem nenhuma frase característica que marcasse a sua narração, a não ser a sua qualidade vocal, a vibração que o Luciano imprimia, né, nas suas narrações, principalmente no auge da carreira, ali nos anos 80, até metade da década de 90, e foi bem até os anos 2000, Luciano, depois começou a cair um pouco o seu nível de narração, mas no auge não tinha boa. Ele criava, por exemplo, aquele gol do Zico contra a Iugoslávia em 86, que o Luciano, naquele momento, né, veio à sua cabeça, não há palavras para descrever o gol do Zico, aquilo não é um bordão, ele criou na hora do jogo, e não utilizou mais, a não ser uma vez, para homenagear a Marta, né, num golaço que a Marta fez contra os Estados Unidos, se não me falha a memória, ele utilizou em homenagem à Marta. Não há palavras para descrever o gol da Marta, mas só utilizou no gol do Zico e naquela oportunidade para homenagear a Marta. Band dava apoio ao futebol feminino há muito tempo, hein? Muita gente acha que só a Globo agora que está apoiando o futebol feminino. Mas enfim, um narrador que marcou época, considerado por muita gente. Você faz uma pesquisa hoje, o Luciano nos deixou em 2014, né? Já não estava muito bem no final da sua carreira nas narrações, já estava com problemas até de saúde, teve um AVC, teve problemas. Mesmo assim, você faz uma pesquisa hoje e ele vai estar lá, se não tiver em primeiro, está em segundo. E muitas pesquisas, inclusive, em primeiro lugar, na preferência de como o maior narrador de todos os tempos da TV brasileira, sem bordões. Eu vou citar um outro do rádio aqui, o Rogério Assis, que é um narrador que eu gosto muito, o Canhão, né, que hoje está no Grupo Bandeirantes. Durante muito tempo teve na Jovem Pan, passou pela Capital, pela 105 FM. O Rogério Assis não tem muitos bordões, é um cara que narra em cima da bola, identificando jogadores, narrando o futebol, né, de uma forma natural, sem muitos bordões. Uma frase ou outra ali característica na descrição do gol, mas não tem aqueles bordões, o Rogério Assis. Então, o Rogério Assis, José Silvério, o Luciano na televisão, são narradores que se preocupavam em identificar jogadores, em trazer emoção, vibração, informação, mas sem a necessidade de frases já prontas, né? Ir para o estádio já com frases prontas. Tem narrador que você já sabe o que ele vai falar no fim do jogo, é sempre a mesma frase, né? O Cléber Machado. O Cléber Machado é um narrador também que não tem muitos bordões, né? Que hoje está todo mundo falando do Cléber, que foi demitido da Globo, foi para a Record fazer as finais do Paulista, e agora está fazendo pela Amazon, né, os jogos da Copa do Brasil, inclusive narrando aí São Paulo e Palmeiras, né, os confrontos aí pela Copa do Brasil. Já narrou o primeiro, vai narrar o segundo, enfim. Deve logo fechar com alguma emissora de televisão aí aberta, né, o Cléber Machado, que é um excelente profissional, com muita experiência,
E o Kleber também não é um narrador de muitos bordões. Ah, mas aquela vez da Fórmula 1 na Áustria, do Barrichello, do Schumacher, né? Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Aquilo lá não é um bordão, ele criou naquele momento. É o mesmo caso do Luciano, quando não há palavras para descrever o gol de Zico. Ele criou aquilo, o Kleber Machado, né? Hoje não, hoje não, hoje não, hoje a Ferrari não vai mandar, né? O Barrichello deixar o Schumacher passar, então por isso que ele criou aquilo, né? Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Porque faltando 10 metros o Barrichello deixa o Schumacher passar naquela corrida, nossa, polêmica, né? Aquela situação. Então ele criou aquilo naquele momento, não é um bordão, aquilo é criatividade. Tem os seus bordões também, alguns, né? O Kleber Machado, bola em jogo para você ligar na Globo, né? Quando começar. É um bordão, é um bordão. Não acho necessário, mas enfim, dá para perceber pelo meu papo aqui, pelas histórias que eu estou trazendo, que mais narradores importantes utilizam bordões do que os que não utilizam, né? Então, a maioria utiliza bordão. Porque fica aquela coisa, pô, já vi muito na gente perguntando, né? Ah, quando você narra, você fala o quê? Eu falo, eu narro o jogo. O que eu falo? Eu narro o jogo. Eu não sei o que vai acontecer no jogo. Como dizia, se não me falha, o Boni, né, que era diretor de esportes da Rede Globo, não sei quem criou essa frase, se foi o Boni, já vi o Luciano citar isso, o Luciano do Vale, uma época, numa entrevista aí. O jogo de futebol é o único programa de TV que não tem script, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então, não tem essa. O que você vai falar no jogo? Eu não sei o que vai acontecer. Mas para quem utiliza muitos bordões, né? Você já sabe que o cara vai usar aquela frase no começo, aquela frase no gol, aquela frase no fim do jogo, né? Tudo tem bordão, né? Tem narrador que tem bordão para tudo, né? Tudo que acontece no jogo ele tem um bordão e sempre utiliza em todos os jogos. É isso que eu não gosto, né? Mas, eu repito, é a minha opinião. Você pode ter a sua, e aliás, gostaria de saber a sua opinião aí no canal do Fábio Fidelix. Então, é uma questão que não dá para responder sim ou não, né? Me parece importante hoje, sim, tanto no rádio como na TV, o narrador ter alguns bordões, né? O Luiz Roberto eu gostava muito mais dele sem bordões do que agora, né? Que tem o sabe de quem? Não acho isso necessário. Não acho necessário. Fé no pé. Não acho necessário todo gol ficar falando sabe de quem. Eu acho que o narrador deveria criar se fosse possível, né? É claro que é difícil isso, mas você narra muitos jogos, né? Um cara que está aí numa TV importante, numa área importante, mas tentar não narrar os gols da mesma forma, né? Mas, para quem tem bordão, é sempre aquela mesma coisa, né? Parece que falta criatividade na minha visão e na visão de alguns profissionais também. O próprio Paulo Andrade da ESPN, dos canais ESPN, Paulo Andrade não utiliza muitos bordões, ele até já comentou sobre isso. Uma vez entrevistando o próprio Luciano do Vale lá no Linha de Passe, acho que foi um ano antes da morte do Luciano, ele participou do Linha de Passe, não, do Bola da Vez, né? O Luciano do Vale foi convidado do Bola da Vez da ESPN, Paulo Andrade era um dos entrevistadores ali, ele colocou isso, né? Eu não utilizo bordões, Luciano, você também foi para a história sem utilizar bordões, é necessário? Aí o Luciano colocou que, na opinião dele, não deveria ter, e eu concordo, né, um pouco com isso, acho que pode ter, pode, tem coisa que é legal, mas tem coisa que não pega também, o cara fica falando, repetindo e não tem graça, né? Tem coisa que não vinga, então, tem coisa que não vira, né? Então, eu acho que cada um deve fazer o que acha melhor, mas eu na minha opinião, não concordo com isso, né? Que o narrador que não tem bordão não faz sucesso. É possível, sim, fazer sucesso, narrando bem, narrando com vibração, com criatividade, sem ter esses bordões, né? Todos os jogos falando, repetindo as mesmas frases. Tá certo? Qual a sua opinião? Manda aí, canal do Fábio Fidelix, faz a inscrição, é de graça, ativa o sininho para receber todas as notificações e manda like aí. Manda like no vídeo, beleza? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.